E hoje eu vou pedir licença a vocês para eu fazer a prece, porque nós temos recebido vários pedidos muito carinhosos, muito tristes, de pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, né? Principalmente as pessoas que estão tendo essa provação da Covid. A Covid não veio para as pessoas ruins, viu, gente? Que tem gente que está falando que é só os ruins que pegam o Covid. Não. Quem pega isso aí, qualquer um de nós pode estar passando por isso, e pode ser um momento de prova para nós, para ver se a gente está preparado para passar pelas dificuldades da vida com sabedoria, né? Então, nós vamos mentalizar o Mauro, a esposa dele, o Pedro, que falou aqui que está com Covid também, o Luiz, a esposa dele, né, que está internada, várias pessoas, amigos nossos, que a gente não vai lembrar todo mundo agora, cada um pensa naquele seu ente querido que precisa dessa vibração, dessa oração. Vamos pedir pela Lúcia e pelo senhor Júlio, e por todos aqueles irmãos que estão à frente dessa batalha, que são os médicos, os enfermeiros e todos os trabalhadores da área de saúde, principalmente aqueles da limpeza, que ficam numa situação muito vulnerável também. Vamos pedir a Jesus nesse momento que jorre de seu coração a luz da cura, da proteção, que a sua infinita bondade possa nos ajudar a passar por esse momento de prova e de expiação com muito carinho, pela oportunidade que estamos tendo de demonstrar a nossa fé, de dar o nosso testemunho. É um momento de darmos o nosso testemunho de amor ao próximo, de entendimento do sofrimento do outro, que cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente, sem julgamentos, sem críticas, que possamos exercer o Evangelho de Jesus como Ele nos ensinou, que possamos abraçar, pelo menos virtualmente, a cada um desses nossos irmãos, desejando a eles paz, conforto, e passando para eles sempre essa certeza da vida futura, que aqui é transitório e que nós vamos voltar um dia para a pátria espiritual, onde é verdadeiramente a nossa casa. Sabemos que é difícil dar a Deus, sabemos que é difícil, muitas vezes, não chorar, não sentir, mas, como diz uma frase que eu gosto muito, o conhecimento da vida futura não nos livra da dor, mas ela nos livra do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. E que nós possamos estar sempre seguros na mão de Deus para que façamos o certo. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe o Paulo, que vai falar para a gente, e que ele seja bem intuído. Salve Cristo, salve a luz, salve o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. Vamos rogar a Deus, a Jesus, a nossa Mãezinha Maria Santíssima, que nos dê todo o amparo possível para nós fazermos um trabalho de conscientização bem profundo e tirar bons proveitos, né, de tudo aquilo que vier até nós, porque se estamos reunindo e com esse objetivo de esclarecimento, é para nós estarmos caminhando cada vez com mais segurança frente àquilo que a natureza estiver a nos proporcionar. E eu faço questão que essa nossa live seja bem dinâmica, que todos participem, que façam pergunta para que a gente esclareça. Se ficar só um falando, às vezes fica até meio monótono, fica meio cansativo. Mas com a opinião de uma, no ponto de vista do outro, a coisa fica bem mais florida. É isso que nós queremos, uma coisa bem agradável para todos nós.
aí o proveito certamente é muito melhor. E hoje nós vamos falar de autoconhecimento. Autoconhecimento, né? É um tema que vira e mexe, a gente está mexendo com ele, né? Autoconhecimento. Será que é muito importante o autoconhecimento? Será que é de suma importância nós nos autoconhecermos, nos conhecermos profundamente? Eu acho, né, do meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa importantíssima. Porque quando Kardec perguntou à espiritualidade qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, nós tivemos uma resposta da espiritualidade que mexeu muito conosco. Ele falou, né, a espiritualidade falou conosco. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Então, se o conhecimento que nós temos que ter para conosco é essencial para o nosso crescimento, então é uma coisa de suma importância. Nós temos que estar abraçando isso, né, diuturnamente, procurando nos conhecer, para que a gente consiga fazer mais de acordo com aquilo que nós nos comprometemos de fazer. Lá no pórtico do templo de Delfos, na Grécia Antiga, estava escrito assim: conhecendo-te a ti mesmo, conhecerás os deuses, conhecerá todo o universo e os deuses. Estava escrito, sei lá, conhecendo-te a ti mesmo, conhecerás todo o universo e os deuses. Aí Sócrates pegou isso como, né, um lema para ele: conheça-te a ti mesmo, porque é o essencial para nós caminharmos. E quando nós não nos conhecemos, o que a gente faz? A gente acaba trocando os pés pelas mãos, fazendo o que não deve, deixando de fazer aquilo que deve, e nos comprometendo com a vida e conosco mesmo. Porque é dito assim: seja a dor ela moral ou física, se nós mantivermos em nós os mesmos procedimentos, ela continuará doendo. E se eu não me conhecer, eu vou estar sempre fazendo as mesmas coisas, achando que estou fazendo certo. E à medida que eu vou me conhecendo, eu começo a detectar que determinada atitude em mim já não convém mais, determinada postura, pensamento, fala, eu tenho que fazer diferente se eu quero ter um resultado diferente da vida. Porque se eu continuar agindo da mesma forma, eu vou continuar recebendo os mesmos resultados, né? A mesma reação, colhendo as mesmas coisas. Então, nós temos que nos conhecermos e, a partir de então, fazer valer esse conhecimento que nós adquirimos. Porque a justiça de Deus é a expressão da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a expressão da sua justiça. O que ele está dizendo? Justiça de Deus. Deus é justo em todos os sentidos. Deus não beneficia nem prejudica ninguém. Se ele prejudicar alguém, ele está beneficiando o restante. Se ele prejudicar alguém, ele está beneficiando o restante. Se ele auxiliar alguém, ele está prejudicando o restante. Então, Deus, ele é justo em todos os sentidos. E a justiça dele está sempre ligada com a misericórdia. E não tem jeito de nós descartarmos um e abraçar o outro. Para nós estarmos fazendo a coisa correta, nós temos que ser justos em tudo aquilo que fazemos. Aí podemos, né, buscar misericórdia divina, porque está sempre ligado na justiça. Deus é justiça e misericórdia, em todo o sentido. E se nós fizermos por merecer, nunca vai deixar de nos proporcionar o recebimento daquilo, se nós fizermos jus. Se ele é justo em todos os sentidos, então, se eu fiz jus a determinadas coisas, aquilo já é meu por direito divino. E às vezes a gente quer obter as coisas a trancos e barrancos, machucando, ferindo, agredindo, extrapolando, e a coisa não é bem assim. Se fizermos por merecer, é direito nosso.
E aquilo que é nosso por direito divino, ninguém toma de nós. Isso é muito importante, né? Aquilo que é nosso por direito divino tem a proteção, ninguém toma. Aí quando a pessoa reclama assim, eu fiz de tudo, custei comprar que carro, veio alguém me roubou o carro. Espera aí, sabe por que Deus permitiu que isso acontecesse? Alguma coisa, né, não foi bem feita. Então nós temos que estar bem atentos a tudo que ocorre ao nosso derredor. Se Deus está presente em tudo e em todos, tudo que acontece tem a permissão dele. Mesmo que nos doa, nos machuque, nos importune, mas tem a permissão dele. Que nós sabemos que na vida, a vida não tem esse negócio de sorte, azar, né, prêmio, castigo, benefício, prejudicado. A vida não tem nada disso. A vida ela é simplesmente consequência. A vida é somente consequência. Aquilo que você está fazendo para a vida vai fazer por você. Né? Voltamos ao plantio e colheita. Aquilo que você estiver plantando é aquilo que você vai colher. Porque se a vida judiar de você de alguma forma que você não tem nada a ver com aquela situação, estaria ocorrendo uma injustiça. E Deus, com a sua grande justiça, não iria permitir que tal fato ocorresse. Então, a vida é isso. E quando a pessoa reclama que a vida está muito complicada, está muito doída, muito ardida, a pessoa tem que acordar. Tem que procurar um despertamento e observar o que eu estou fazendo com a vida para a vida estar me devolvendo dessa forma tão agressiva, né? Tão doída e tão complicada. Olhar para si, o que eu estou fazendo? Porque nada acontece ao acaso. Paulo, pode falar. Como você me convidou para falar. Isso aí. Como você me convidou para falar, vamos lá. Eu achei uma coisa muito interessante, e a gente está estudando no livro Nosso Lar, e lá fala desde o início, né, dos cargos, das responsabilidades que são assumidas, todas são por mérito. Nada lá é porque é filho de alguém, amigo de alguém, né? E hoje, e às vezes a gente vê instituições afundarem, mesmo os centros espíritas, igrejas evangélicas, né? Porque as pessoas não trabalham colocando as pessoas por mérito, né? Mas é assim, eu confio mais em fulano, porque fulano é mais chegado, né? Talvez ele vai trazer mais informação para mim, e nas próprias entidades começa a se formar bolinhos, né? As turminhas, e tipo de coisas que separam, porque se nós, na hora que a gente começar a entender, eu acho que esse momento, e você falou um assunto fantástico aí, da justiça divina, e quando a gente começar a entender essa justiça divina como algo, como alguma coisa, você merece, porque você está aqui há tanto tempo, você trabalhou, então você pode assumir esse cargo por merecimento. Porque quando é por merecimento, as pessoas trabalham melhor, né? As pessoas trabalham melhor. Eu não vou, por exemplo, eu não vou colocar meu filho para fazer uma coisa porque eu quero que meu filho mude. Aí eu vou lá, vou colocar meu filho num lugar para avacalhar tudo e eu tentando que ele... Não, ele tem que começar por baixo também, tem que aprender, até chegar ao ponto dele merecer ter aquela oportunidade. Porque se você faz isso em qualquer entidade, em qualquer empresa, você vê que empresas familiares muitas vezes não dão certo por causa disso, né, desse relacionamento, porque não trabalha por isso, porque você quer obrigar o outro a ser uma coisa que ele não dá conta. Então nós temos que ficar muito atento a isso, e desculpa eu falar assim tanto tempo, mas é porque eu dou muito valor a isso,
E eu estou aprendendo muito, sabe, com o estudo que a gente está fazendo. Obrigada, viu, Paulo? Nada, fica à vontade. Os demais também quiserem participar, fiquem à vontade, né? Carta branca para todo mundo aí, tá bom? Mas é o seguinte, aquilo que eu falei anteriormente, né? Se Deus agir beneficiando alguém, ele está prejudicando os demais. Agora, se ele está prejudicando alguém, ele está beneficiando os demais. Se Deus é sumamente bom, justo, misericordioso, ele não vai fazer isso nunca. Então, o que eu estou vivenciando está dentro daquilo, dentro dos meus merecimentos. Eu estou vivenciando coisas boas, então eu fiz por merecer. Eu estou vivenciando coisas, né, desagradáveis, eu fiz para merecer aquilo. Senão, Deus estaria sendo injusto comigo. Aí eles falam assim, mas às vezes vem algumas provações para ver se você aprendeu aquilo que você se destinou a aprender. Vem algumas provações. Mas se eu estiver despertado, né, para as coisas elevadas, eu vou começar a entender que a natureza nunca vai conspirar contra mim em sentido nenhum. Tudo que vem com aquele objetivo de me ajudar naquilo que eu preciso. Está incomodando, né? Porque se não incomodar, eu não vou dar atenção. Se não doer, eu não vou despertar, eu não vou abrir os olhos, não vou sair da minha posição, vou permanecer na minha zona de conforto. Então a coisa vem de forma que faz com que você levante e ande. É igual o moço estava lá perto do posto lá, né, de Betesda, né? Acho que é Betesda, o nome do poço, acho que é isso. Lá reclamando que ninguém ajudava ele a entrar dentro do poço para ele, o paralítico, né? Para ele se curar. Jesus aproximou dele, perguntou para ele o que ele queria, né? Ele falou que ele queria que ninguém ajudava, derramou um monte de reclamações para cima de Jesus. Jesus desconheceu aquela reclamação e falou com ele, levanta, pega a tua cama e caminhe. Quer dizer, haja, movimente, faça alguma coisa, saia dessa posição, porque se você não fizer por merecer, você não vai ter. A cada um segundo suas obras. Jesus deixou isso muito claro. Eu tenho que ter obras. E a questão de nós nos conhecermos é de suma importância para a gente saber o que a gente deve fazer com a condição, com as condições que nós já carregamos conosco, porque nós já tivemos aqui muitas vezes e já aprendemos muito e já carregamos em nós, né, um cabedal enorme de informações. E quando nós buscamos em nós, a gente acaba descobrindo o meio de resolver aquela questão que, de momento, parece ser complicada. Mas não é. É do tamanho, né? Ou às vezes até um pouquinho menor, porque é a capacidade que nós carregamos. Deus nunca vai pedir a nenhum de nós algo que esteja fora da capacidade de nós resolvermos. Aqui na obra do Sandro, eu separei um tópico aqui que diz o seguinte: a verdade é que somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Não fazemos ideias de quem somos e qual será nosso comportamento diante de determinada situação. Pelo desconhecimento de nossos sentimentos, tomamos algumas vezes atitudes equivocadas que nos fazem sofrer muito. Não temos o costume de avaliar, de analisarmos profundamente nossa intimidade e nossos atos. Não fazemos isso. E dificilmente nós paramos para analisar realmente o que eu estou oferecendo. Será que eu estou me empenhando a dar o meu melhor onde quer que eu esteja? Será que eu estou fazendo valer toda essa dedicação que a espiritualidade está investindo em nós, para abrir os nossos olhos, para nos estruturar, para fazer com que nós caminhemos na direção correta, com passos mais firmes? Eu estou agradecendo, ofertando aquilo que eu tenho de melhor? Ou ainda estou brigando com a natureza? Ou ainda estou invocado com aquele que pensa diferente de mim? Ou tem um partido político diferente? Espera aí, a vida não é isso. A vida é eu estar fazendo o melhor que eu possa fazer. Que certamente eu vou estar recebendo o melhor que a natureza pode me proporcionar dentro das necessidades que eu carrego. Paulo de Tarso, né, no capítulo 6,
versículo 7, ele fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ceifará. Aí nós vamos reclamar de quem quando a coisa está complicada? Quem que é o culpado? É o vizinho? É o patrão chato? É o pai muito exigente, meio carrasco? É a natureza no geral? Não. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ceifará. Então nós estamos simplesmente colhendo aquilo que estamos plantando. E tem um detalhe assim, né, até meio chato de nós abrirmos, né, essa questão, que o que nós estamos vivenciando hoje é colheita do que nós fizemos anteriormente. Então, a gente tem que vivenciar isso. Você pode até amenizar, se você passa a se envolver com coisas, está fazendo bem, envolvendo só com o bem, com a mente voltada para o bem, então você angariar energias boas e te fortalecer para você vivenciar aquela situação de uma forma mais firme, mais pé no chão. Mas aquela situação já é uma colheita do plantio que você fez anteriormente. E na colheita nós não temos jeito de mudar. Você pode modificar o seu plantio. No momento de plantar, você meditar um pouco mais, analisar tudo que pode ocorrer daquele plantio e fazer o plantio ou não de acordo com o que você detectou nas suas análises. Mas, na colheita, ela é obrigatória. E o sofrimento que cai em nós corresponde à colheita daquilo que fizemos acontecer. Aí eu vou reclamar de quem? Eu tenho que arranjar um espelho, ficar em frente ao espelho, me olhando dentro do espelho e criticando de mim, porque eu pisei na bola comigo mesmo. Não é ninguém que é culpado, não. Às vezes o outro foi um instrumento, um meio, um recurso que a natureza usou para você sentir aquilo que você tinha necessidade de sentir. Porque você não soube como procedeu equivocadamente, e no momento que você adquiriu uma estrutura para entender o resultado que você fez, você começou a colher esse resultado. Porque a misericórdia de Deus é tamanha que Ele não deixa que caia sobre nós o resultado daquilo que nós estamos fazendo, se a gente ainda não tem estrutura para vivenciar aquilo. Isso vai causar revolta em nós, não vai ter ganho. Aí Ele espera que nós adquiramos um pouco mais de base para depois passarmos a colher aquilo, porque já temos condição de perceber que aquilo está ligado naquele fato que nós fizemos anteriormente, então o retorno daquela ação indevida que foi promovida. Quer falar? Ô, Paulo, a Marcília, ela escreveu aqui uma coisa muito interessante. Ela escreveu aqui que, voltando ao exemplo do paralítico de Betsaida, tomar a cama e caminhar, penso que significa caminhar apesar dos fardos que você tenha, ou apesar da realidade que sua vida repousa. Não dá para esperar a vida ficar mais fácil para caminhar. E é interessante que eu vi uma mensagem, acho que foi do padre Zezinho, um padre aí falando o seguinte, que as pessoas, ao invés de fazer a obrigação delas, ficam rezando para milagre, que Deus não é obrigado a ficar pegando enxada para ninguém, pegar prato para ninguém, ir no supermercado fazer compra, vacinar para alguém. Só sei que o padre falou um monte de coisa. Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. E é muito interessante isso aí, que nós ficamos esperando milagres e não fazemos, porque a preguiça é muito grande. Aí a gente pode voltar aqui nesse exemplo aqui, daquela frase de Emmanuel, se não me engano, que fala que quando a justiça divina, né, vem te cobrar alguma coisa e te encontra sendo útil, te encontra no trabalho, a mão da misericórdia vem e, né, diminui o sofrimento, diminui a prova que você tem que passar. Porque o amor cobre multidão de pecados. Qual amor? O seu trabalho, o seu investimento, né? Seria isso, Paulo? Não, é isso mesmo, porque o que você oferece
Nós, assim, Deus faz tudo por nós e mais um pouquinho. Tudo. Tudo que você precisa, né? Todo amparo, toda ajuda, toda proteção, você tem. Todo incentivo. Mas Ele espera que nós façamos aquilo que nós já temos condição de fazer. Ele conta conosco. Nós somos co-criadores. Se eu deixo de fazer a parte que me cabe, eu não procuro ser útil em momento nenhum, ser prestativo, sensibilizar com o outro, estender a mão, não procuro fazer nada, que direito eu adquiro de continuar a minha jornada? De continuar tendo os amparos, né, a proteção, a ajuda? Eu não estou buscando nada. Se eu não estou buscando nada, eu não vou obter nada. Isso é justiça divina. E a justiça do homem é muito falha, mas a justiça de Deus ela é precisa. Então, se eu fiz por onde, se eu me dediquei, me empenhei, estou objetivando sempre o bem, é claro que vou estar envolvido. Apesar de já estar envolvido por energias boas, porque se eu estou bem intencionado, eu já crio uma energia muito boa com as minhas boas intenções. Ainda vem essa ligação, esse vínculo com as coisas maravilhosas que tem no mundo, porque eu estou bem posicionado. Então, tudo de bom pode ocorrer comigo, porque eu estou no caminho ideal procurando fazer o que de melhor eu posso fazer. Vamos imaginar, só por um pequeno instante, que a grande maioria das pessoas se conscientizasse de que deveria fazer o bem, dar o melhor de si, ajudar naquilo que ele vê que ele tem condições de ajudar. O mundo, de repente, sairia desse caos tremendo que nós nos encontramos e passaria por um mundo maravilhoso. Se as pessoas acordassem para isso. Porque o bem que está no mundo depende das pessoas. Se a grande maioria ainda está com a mente voltada para as coisas negativas, é derrotista, está olhando o lado negro das coisas, você cria uma atmosfera, um clima, uma energia pesada em toda a natureza. Incomoda tudo e a todos. Mas se de repente nós mudarmos a nossa mente para uma posição diferenciada, ser otimista, acreditar que Deus é nosso Pai, Ele está do nosso lado, está nos amparando o tempo todo, e vai nos dar toda a condição de nós rompermos, de nós vencermos, de nós chegarmos lá. Não precisamos ficar aflito com isso, desesperado, porque Ele está, né, com controle de tudo. Essa crença, esse acreditar, faz com que nós estejamos tranquilos, equilibrados, né, com a forma assim, mais serena, mais sensata, é uma energia gratificante que nós estaremos emanando para o meio, que ajudem muito. Mas o momento está totalmente adverso a isso. Está todo mundo desesperado, que é pandemia, isso, aquilo. Se está aí é porque há uma necessidade de estar aí. Você está contribuindo com o desespero? Ou está levando até a pessoa, né? Pulando. Vamos cumprir as determinações que foram dadas, vamos fazer a nossa parte, vamos elevar o nosso pensamento, vamos deixar na mão de Deus. E no momento certo de acabar com essa complicação toda, vai chegar, tudo passa, né? Como Chico Xavier falava. Tudo passa. Então não vamos ficar desesperados. E aquele que tiver que passar pela situação, vai passar. E aquele que não tiver que passar, não vai passar. A lei da natureza. Então, se eu tiver que passar, eu posso fugir do jeito que eu quiser. Eu acabar, de alguma forma, me contaminando, eu passando pela situação. Se eu não tiver que passar, não vou passar. Agora, não vou abusar. Não vou desrespeitar as normas, né, daquilo que foi determinado. Voltando aqui ao conhecimento, né, ao autoconhecimento, nós só conseguiremos ajudar de uma forma adequada aos irmãos de caminho quando nós tivermos um conhecimento mais aprofundado de nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente acha que está ajudando e às vezes você já está sendo colaborando, conivente, ou fazendo algo que lá na frente vai dar um resultado que não é aquilo que você queria. Porque no momento que você
prestou aquela ajuda, você não analisou direitinho se aquela ajuda realmente seria benéfica ou se mais à frente ela poderia prejudicar aquela pessoa, aquele irmão que você estava ajudando no momento. E quando nós nos conhecemos um pouco mais, nós conseguimos analisar mais profundamente, mesmo na hora de prestarmos um auxílio a quem quer que seja. Um exemplo muito claro que a gente vê, né, constantemente, quando a gente protege muito uma determinada pessoa, essa pessoa fica como se fosse um inválido, porque ela não desenvolve em nada. Excesso de proteção faz com que a pessoa se sinta com as pernas e os braços, sem as pernas, sem os braços, porque ele não cria discernimento, ele não consegue decidir coisa nenhuma, ele não tem aquele espírito de luta, de garra, de ir atrás, de resolver, de fazer, porque tem sempre alguém que toma a frente e faz por ele. Estamos ajudando? De forma nenhuma. Aí estamos prejudicando aquele nosso irmão. Que seja um filho, um companheiro, um esposo, qualquer pessoa que você der um apoio além daquilo que deveria ser, já passa a ser prejudicial. E às vezes fazemos muito isso. Amparamos demais a superproteção e depois o nosso irmão deixa a desejar porque você não permitiu que ele adquirisse estrutura. Que é só o fazer, né? O pôr a mão na massa, o exercitar, o correr atrás, isso que nos estrutura para enfrentar os embates da vida. E se eu não fiz? Alguém estava sempre tomando minha frente. Simplesmente, eu vou voltar do mesmo tamanho que eu cheguei. E vou ficar, né, com aquela consciência pesada de que eu não ganhei vantagem nenhuma da estadia que eu fiz aqui. E aquela pessoa que me ajudou exageradamente, um dia vai tomar conhecimento que não foi uma ajuda, foi um prejuízo que ele causou. Então, nós temos que ter um considerável conhecimento de nós mesmos para efetivarmos de acordo com qualquer ajuda que nós pretendemos fazer ao outro, para que essa ajuda seja realmente, né, toda ela abençoada, porque foi uma ajuda que realmente foi necessária naquele momento e você atendeu naquele ponto ideal. Não faltou e nem extrapolou. Mais alguma pergunta, outra? O Walter, ele escreveu aqui no chat que a lei de ação e reação é universal, que abarca os nossos pensamentos e sentimentos e pode nos levar ao autoconhecimento se fizermos sempre reflexões sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Esse autoconhecimento aqui, que eu até busquei um trabalho antigo aqui, que fala que a autocrítica, né, é a capacidade interna do indivíduo de realizar a crítica de si mesmo. Implica na análise de seus atos, maneiras de agir, erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção se aprimorando. E a gente volta lá no capítulo, lá na pergunta, acho que 909, né, lá do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho. 919 de Santo Agostinho, que é esse trabalho de você ver onde você errou e o que você pode consertar. O problema é que o orgulho, às vezes, não deixa a gente achar que nós erramos, né? É porque enquanto nós tivermos essa vaidade, né? É uma vaidade, assim, não permitir que o outro descubra que eu estou em erro. E sabemos que todos nós, né, nós estamos em erro, vamos estar em erro, vamos errar muito ainda, porque nós estamos aprendendo. Somos ainda muito pequenos. Mas a gente tem essa vaidade, né, de esconder que errou, porque a gente se sente diminuído de o outro tomar conhecimento que nós nos equivocamos naquele ponto. Não, gente, espera aí. Quando você é aberto para o mundo, falando, eu errei aqui porque eu não sei como fazer, alguém vai aparecer para te ensinar. Se você esconde, então você não vai aprender, porque ninguém toma conhecimento que você não sabe. Você equivocou, mas jogou a culpa para cima de uma outra pessoa.
ainda vai dar em nós. Então, nós temos que acordar para isso. Eu estava dizendo ali, né, que nós temos que tomar um conhecimento muito profundo de nós, é que no Renovando a Atitude, o nosso querido Hamed, ele deixa para nós o seguinte: ó, deveremos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino que é só seu. E que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão frente ao mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Aí você vê, se eu não procuro desenvolver em mim essa conscientização, né, nós estamos no mesmo barco, tudo bem, mas cada um está com uma visão um pouco diferenciada de acordo com as experiências que carrega consigo. Então, eu vou resolver uma determinada situação diferente das outras pessoas. Eu vou entender aquilo um pouco diferente, porque eu vou ligar aquilo com aquilo que eu carrego em mim, com as experiências que eu já tenho, que difere de cada um. Se meu objetivo é nobre, é grandioso, é claro que eu vou agir de forma diferente, mas objetivando a resolver aquela questão que surgiu no meu caminho, que pode ser uma forma de resolver diferente do outro que está do meu lado. Eu tenho por obrigação de respeitar o outro do jeito que ele é, mas gosto de ser respeitado da forma como eu sou. Agora, é claro que não vou endurecer naquela posição que eu me encontro. Se eu vejo um irmão de caminho fazendo algo que eu fiz até então, e ele tendo um resultado muito mais rápido e muito mais adequado, é claro que eu quero saber como que ele fez. Porque a vida de sociedade é nós estarmos aprendendo sempre um com o outro. Se alguém me mostra um conhecimento maior em determinada área, por que não aproveitar esse conhecimento que ele tem mais aflorado, mais desenvolvido, e absorver também, e aprender com isso? Isso é ser humilde. É nós estarmos exercitando a nossa humildade. Ele sabe mais do que eu, vai fulano. Eu vi que você é muito bom nisso aqui, ó. Você poderia me dar orientação aqui? Isso é ser humilde, você vai estar aprendendo sempre. Mas, às vezes, escondemos. Ficamos com vergonha do outro tomar conhecimento, e ele sabe aquilo com tanta clareza, com tanta facilidade, e eu não sei. É orgulho. Uma besteira que nós carregamos conosco que atrapalha o nosso caminhar. Aí, quando nós nos conhecemos profundamente, nós começamos a ser um pouco mais humildes com relação às coisas da vida. E, sendo humilde, nós passamos a dar mais atenção a tudo que chega até nós. Aquele negócio de ser soberbo, né, nariz em pé, meio arrogante, prepotente, isso vai ficando para trás, à medida que nós vamos nos conhecendo, porque a gente vê tamanha é a necessidade que nós temos do aprender, do desenvolver, que qualquer coisa que venha até nós, a gente quer abraçar de unhas e dentes, porque aquilo vai nos ajudar daí para frente na nossa caminhada. Todo aprendizado é uma mudança que ocorre em nós. A partir do momento que eu adquiro um conhecimento diferente, daquele momento em diante, eu já sou uma pessoa diferente. Porque eu já tenho uma visão já um pouquinho diferente daquela que eu tinha antes de adquirir aquele conhecimento. Então, todo conhecimento pode nos proporcionar renovação, se nós estivermos dispostos a absorver esses conhecimentos e vivenciá-los. E a natureza está o tempo todo emanando para nós campos promissores para a gente estar desenvolvendo a nossa potencialidade, aquilo de grandioso que já existe em nós. O nosso querido, aqui na nossa obra Jesus no Lar, José Carlos de Luca, ele fala para nós com relação ao autoconhecimento, já enfocando a doença.
no livro Médico Jesus, Enfocando a Doença. Ele fala para nós assim, quando nós adoecemos, alguma coisa está errada. Fizemos alguma coisa, porque ninguém nasceu para ser doente. Ninguém nasceu para adoecer. E quando adoecemos, há uma necessidade de nós fazermos um silêncio interior, olharmos para dentro de nós mesmos, fazer uma meditação, uma introspecção, e começarmos a analisar por que aquela situação está me envolvendo. Aquela enfermidade, aquele mal que eu estou vivenciando no momento. E somente assim iremos detectar a razão que aquilo é feito de alguma coisa que foi feita anteriormente. Na hora que eu consigo detectar, eu vou evitar de continuar fazendo aquilo. Trabalhar naquela área para que a doença se aparte de mim. Que Miramês, quando fala assim, que o sofrimento nos acompanha até atingir o objetivo pelo qual ele veio, então, tudo aquilo que vem até nós, que nos incomoda, tem um objetivo grandioso, nos despertar numa determinada área que nós estamos deixando a desejar. É sempre nós. Não vamos culpar fulano, beltrano, não culpar coisa nenhuma. Sempre nós. Nós estamos deixando a desejar. Aí vem algo para mexer conosco. E se a gente está lerdo há muito tempo, esse algo às vezes chega de uma forma muito abrupta, para dar uma sacudidela violenta. Porque senão você não acorda. Você já está acostumado naquela posição. Aí a gente começa a achar que a gente não merece aquilo, entramos naquela zona do vitimismo, Deus esqueceu de mim, coitadinho de mim, eu não mereço isso, eu faço tudo direitinho. Não. Entrou na zona do vitimismo. Ninguém é vítima. Nós somos vítimas de nós mesmos. Porque dentro da justiça de Deus, Ele não permite que eu seja vítima de alguma coisa. Se eu fiz para merecer aquele sofrimento é meu, e eu só vou estar liberto dele na hora que eu aprender aquilo que eu fiz equivocadamente, que eu devo fazer de forma diferente. Vem para mim um tipo de situação para mim possibilitar corrigir o que ficou mal feito. Então não tem nada de ficar jogando em cima do outro. Você pensa assim, doença existe? A pessoa fala assim, não existe. Isso aí vai ser eles vão até me jogar pedra, porque né, frente a essa pandemia que está por aí. Aí eu falo assim, doença não existe? Existe doentes? Mas é uma verdade. É uma verdade inconteste, porque tudo que está na natureza aí, nós carregamos em nós condições de combater tudo isso. Deus nos fez perfeito. Temos condições de combater tudo isso. De não nos contaminarmos com nada que está ao nosso redor. Porque se faz parte do mundo, faz parte da natureza, como nós fazemos parte da natureza. Quando eu me debilito, né, com procedimentos equivocados, a mente abriu, e não acredito em nada, perturbado, e alterado, desequilibrado em tudo, eu perco essa condição de me defender. Então eu me adoeço. Eu que busco aquele mal que está comigo. Porque se eu estiver bem inteirado daquilo que eu devo fazer, está fazendo bem, equilibrado, pé no chão, acreditando que Deus é nosso Pai, está fazendo melhor por nós, tudo acontece, está né, dentro daquilo que está permitindo, não vai acontecer nada de ruim, porque eu vou estar firme. Vou acreditar, vou não temer, vou não ter receio, pensamento positivo, né, aquele sentimento de altruísmo, procurando estar sempre sendo útil, vai te dar a força total que você precisa. Você vai estar totalmente inteiro com tudo aquilo que fizer. E quem que esse vírus aí está atingindo? Nas pessoas que têm baixa resistência orgânica, eles estão dizendo assim, cuide-se, alimente bem, toma um composto disso, daqui, para aumentar a sua resistência orgânica, porque aí mesmo que você seja contaminado, o vírus não vai desenvolver em você, porque você tem resistência, tem um meio de combater.
E como que nós fazemos para derrubar a nossa resistência? O não acreditar, o desespero em nós, né? Está focado sempre em notícias negativas, pesadas, complicadas, e ficamos apreensivos. E isso nos derruba. Então, nós adoecemos. Então, existe o doente, não existe a doença. O que está no mundo está para todo mundo. Por que alguns sofrem as consequências e outros não? Deus fez filhos diferentes, com condições diferentes? Não. Nós é que agimos de forma diferente. E a nossa ação, né, causa a reação adequada àquilo que estamos fazendo. Se eu não estou agindo bem, eu vou ter reações também que não serão nada boas. Alguma pergunta a mais? Ô Paulo, a gente, quando liga o Evangelho de Jesus com a doutrina espírita, é uma coisa maravilhosa quando a gente consegue fazer isso. Porque esse assunto que a gente está estudando aí, e você falando, né, sobre esse tema, aí eu vou lá no Evangelho e me lembro de Jesus falando da trave nos olhos, né? Que eu vejo um cisco no olho do meu irmão e não vejo a trave que está aqui nos meus olhos, né? Aí a gente pegou nesse aquele estudo que eu te falei, caminhar no processo de autoconhecimento significa desenvolver gradativamente um respeito aos nossos semelhantes, impedimos que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Mas né, que eles falam assim, o outro é o seu espelho, não é isso? Eles falam assim, o outro é seu espelho. Então, quando você começa a ver muita negatividade no outro, muita coisa no outro que te incomoda, é aquilo que está em você. É a sintonia que você está fazendo, que está vinculando, porque se o outro tem alguma coisa que te aborrece muito, assim, faz você tremer na base, espera aí. Isso tem uma vinculação muito forte com você. Porque se não tivesse essa vinculação, ele podia ser do jeito que ele fosse, não ia te incomodar. Mas quando te incomoda, porque vinculou muito, então a gente tem que analisar isso. O fulano tem umas atitudes que me tiram do sério, espera aí. Eu tenho que olhar em mim. Essa atitude está em mim. Quando eu vejo no outro, eu fico muito incomodado. Nós temos que ver isso. Então, o outro é o nosso espelho. Eu falei anteriormente, né, vida de sociedade, que é uma lei de Deus, né, vida de sociedade, porque a gente está sempre aprendendo com o outro. Nas boas coisas que o outro faz, e também naquela reação que nós temos com relação ao outro. Ele mostrando em nós o que em nós é gritante, a gente não quer que aquilo venha à tona, porque nós temos vergonha daquilo. E o outro mostra aquilo e a gente fica incomodado, porque aquilo é nosso. Aí quando a gente critica muito o outro, cuidado com aquilo que você está criticando, uma coisa que é muito sua. Aí um dia qualquer a gente pega fazendo aquele mesmo tipo de coisa que nós criticamos no outro, porque aquilo está plantado em nós. Então tem esse porém aí. O outro nos ajuda de muitas formas, se nós estivermos atentos, se nós tivermos o devido conhecimento de nós mesmos. Paulo, uma vez eu dei uma resposta a uma pessoa que ela falou uma coisa comigo e eu virei para ela e falei com ela assim, não me julgue pelo que você é capaz de fazer, analise o que você está falando. E a pessoa ficou muito tempo chateada comigo, porque eu falei isso com ela. Eu falei, você está me julgando pelo que você é capaz de fazer, você não me conhece. E isso foi até no trabalho. Depois eu achei até meio grosseira, assim, né, que eu fiquei brava na hora, mas eu fui sincera com a pessoa. Falei, você está me julgando pelo que você é capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu nunca pensaria que você fosse fazer. Então, você está me julgando pelo que você é capaz de fazer. E muito tempo depois, essa pessoa veio conversar comigo, ela falou assim, perguntar qual religião que eu era, aí eu falei tudo. Aí nós voltamos a conversar, aí ela falou, mas por que você falou isso? Eu falei com ela, normalmente nós projetamos nos outros aquilo que nós somos capazes de fazer, né?
você não me tira a paciência. Se eu perco a paciência, é porque eu nunca tive paciência. Eu ainda estou trabalhando para ser uma pessoa paciente. Então, o que eu falo dos outros, né? Eu estou falando primeiro o que há em mim. E é uma coisa, né? Na época, eu não falei com tanto amor, mas, né? Eu estava desenvolvendo o evangelho em mim, mas eu não fui tão grossa, mas eu fui bem sincera, que era realmente isso. E normalmente o que nós fazemos com o outro é isso, né? Porque, olha bem, vamos ver a lógica da coisa. Se nós sempre nos invocamos com aquilo que nos aborrece de alguma forma, o que nos invoca é isso, né? Alguma coisa que veio e nos aborreceu. Né? Fugiu daquilo que eu esperava, a atitude que o outro tomou me feriu em alguma coisa, assim, algo que nos incomoda. E sempre algo que nos incomoda é algo que sintoniza conosco. Não tem jeito de eu não ficar incomodado, se aquilo não sintonizar comigo. E quando sintoniza, eu me sinto incomodado. E se sintonizou, é porque eu tenho aquilo em mim. Então fulano é bruto, fulano é estovado, fulano é grosso, isso, aquilo, eu fico chateado com isso. Olha o que você está fazendo. Aquilo está sintonizando com você. Porque quando nós conseguimos sublimar essas mazelas todas, o outro pode ser do jeito que ele for, você não fica inflamado com isso, você aconselha, você fica sensibilizado de uma outra forma, querendo ajudar aquele irmão para ele sair daquela posição, porque você sabe que aquela posição vai trazer para ele dor e sofrimento. Aí você fica sensibilizado, fica querendo ajudar, fica falando, fulano não está bem de saúde, ele está desequilibrado, ele está perturbado, o que eu posso fazer? Porque não sintonizou com aquilo que você tem. A gente olhava assim, Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele não mostrava assim, violência em coisa nenhuma, em sentido nenhum, porque não existia violência dentro dele. Ele ficava penalizado se alguém era violento, ele ficava penalizado com a posição do outro. Eu ia até citar que ele falava, ele tinha uma frase assim, tem uma frase que eu adoro, né, que ele fala assim, aos outros eu dou o direito de ser como eles são, a mim de ser cada vez melhor. Né? Isso mesmo. Eu adoro essa frase. E aproveitando aqui, o Max, ele falou que, de maneira geral, as pessoas nos julgam utilizando os próprios filtros. E é assim mesmo, porque quanto mais elevado a pessoa, menos julgamento ela faz do outro, né? Você vê, né? Jesus foi muito claro, ele falou assim, não julgueis, né? Porque da mesma forma que julgado, será julgado, porque quando você está julgando alguém, é porque você carrega aquilo com você, você vai ser julgado, às vezes de uma forma até mais severa, naquilo que você está julgando o outro. Porque que direito tem eu de julgar o outro? Se ele tem alguma coisa que me aborrece, é porque eu tenho também. Porque se eu não tivesse aquilo que ele tem, não iria me aborrecer. Eu iria tentar ajudá-lo, mas não iria me tocar. Se me tocou, porque eu tenho, então por que eu vou julgar o outro? A fulana é muito desonesto. Né? Ele não pode ver uma oportunidade que ele lança a mão e ele acha uma desonestidade. Cuidado. Que você vai ser colocado também numa posição privilegiada, vamos ver se você vai mostrar honestidade em todos os sentidos. Cuidado. Porque se está denegrindo o outro porque ele tem aquela atitude, é porque você também tem. Então não podemos julgar. Aí muitas das pessoas falam assim, porque se tem vários outros erros, aí você não pode julgar esse erro. Não, esse erro que você está julgando, você também tem. Ele te incomoda. Então, hoje eu vejo assim, tudo aquilo que eu vejo no outro que me faz balançar um pouquinho, eu penso, gente, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque o outro fez e eu fiquei muito incomodado. Então, ele sintonizou comigo. Isso é uma forma de se conhecer. Você está procurando ser vigilante em tudo aquilo que ocorre ao seu derredor. E procurando trabalhar na área, né, que é necessário ser trabalhado. Aí a gente ganha terreno. É o trabalho que nós viemos fazer. Aproveitar as oportunidades que o momento está nos ofertar para nós tirarmos tudo de bom que aquele momento pode nos proporcionar. Aí, quando chegar no final da nossa jornada, a gente pensa assim, não fiz muita coisa, mas o que a minha estrutura permitiu que eu pudesse fazer, eu consegui fazer.
é você estar se observando, sempre vigilante. Isso aqui é perigoso para mim, porque eu vi no outro e eu fiquei muito para baixo. Né? Pensei em abrir crítica em cima disso, mas eu sei que eu não posso criticar, porque isso também me pertence. O dia que não me pertencer mais, eu nem vou querer criticar o outro. Eu vou tentar ajudar o outro. Mas enquanto estiver me importunando, é porque ainda é muito gritante em mim. Nós temos que buscar a caridade como conhecia Jesus, né? Que a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Se a gente conseguir sempre lembrar desse BIP, né, dessas 3 palavrinhas, a gente vai tentar julgar menos as pessoas e se criticar mais para se autoconhecer. Aquilo que Chico Xavier falou, né? Nós não podemos ser severos com ninguém, a não ser conosco mesmo, né? Porque ser severo com o outro, eu estou fazendo julgamento. Eu estou tentando me posicionar de uma forma mais elevada do que ele, estou julgando. Eu não sou. Né? Estou acima dele em sentido nenhum. Nem ele acima de mim. Estamos todos no mesmo padrão e caminhando na mesma direção, com o mesmo objetivo. Mas quando eu critico o outro, eu estou me posicionando acima dele. Isso é correto? Alguma coisa vai me derrubar. Algo vai acontecer, vai me derrubar daquela posição que eu tomei naquele momento, porque foi uma posição equivocada. Então, a gente ser severo para a gente mesmo. Gente, eu tornei a fazer isso, pensei mal daquela pessoa porque ela fez aquilo. Você não falou, só pensou, mas você já se critica de ter pensado mal, porque você está se policiando. E com isso nós vamos desenvolvendo, né, um procedimento bem mais adequado com relação àquilo que a vida espera de nós. E o bem que nós podemos absorver da vida se estivermos agindo assim. O outro está no tempo dele. O outro é o outro. E no momento certo dele despertar, Deus sabe, ele vai despertar. Não compete a mim estar obrigando a ser diferente do que ele é. Não compete a mim. Eu posso ajudar com bons exemplos, com orientações, com boas palavras, mas obrigá-lo é um desrespeito à posição que ele se encontra. Como a gente se sente desrespeitado quando alguém nos chama atenção falando com a gente, você não pode ser desse jeito, você é muito isso, você é muito aquilo, você não pode agir dessa forma, a gente se sente desrespeitado. O outro não está respeitando o patamar que nós conseguimos chegar. Queria que a gente tivesse um patamar diferenciado para melhor, e a gente não tem essa condição. Espera de nós, além daquilo que nós podemos ofertar. E nós fazemos muito isso, esperando do outro, além daquilo que ele pode nos ofertar. E ficamos engasgados quando ele não oferta, né? Não atende às nossas expectativas. Ficamos engasgados com ele. Aí complicamos. Aí ficamos complicados com tudo e com todos. Bem, acabou o nosso horário. Se alguém tem alguma coisa mais a perguntar, pergunte agora, então, de uma próxima vez, né? Mas espero que eu tenha passado alguma coisa com relação ao nosso autoconhecimento. É primordial, se queremos ter sucesso nessa presente experiência, é primordial que nós nos conheçamos para fazer melhor o que compete a nós fazermos. Tudo bem? Pessoal, fica à vontade. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Tá vendo, Paulo? Você fala tão bem que ninguém quer falar nada. Eu tô achando que o pessoal tá assim, esse cara falou demais aí. Vamos calar aqui pra gente encerrar de uma vez, porque já foi muito puxão de orelha, né? Muitos puxões de orelha que aconteceram por aí, né? Aí o Max. Aí o Max aí, ó. Nosso violeiro. Beleza, gente? Beleza. Tem musiquinha aí, não, Max? Tem, ué. Peraí. Cadê o violão?
Então, quando você vai pegando aí, gente, a próximo estudo nosso, a próxima terça-feira, quem vai estar aqui, se tudo der certo, é a Roberta Mello, tá? Ela não me passou o tema não, mas eu vou ver com ela essa semana e já coloco lá para vocês. Vai ser, com certeza, muito bom. O mês de maio, esse mês, né, depois vai ser o Marco Denucci, vai vir falando, cada dia ele está mais aprimorando lá os estudos dele lá sobre o Apocalipse, está muito bom. E mês de maio, olha, tá show. E no mês de junho vai estar mais show ainda, porque eu vou colocar vocês todos aqui, ó, do Gevan, para a gente fazer uma live bacanona. Junho vai ser, nós, né, Rogério? Junho vai ser nós na fita. Ô, Jaci, nós fechamos, tem um roteirozinho aqui, que eu gostaria de ler, é questão de uns 2 minutos só para nós fecharmos com chave de ouro, tá bom? Tá. Aqui, ó. Um roteiro para nós olharmos para nós e modificarmos alguma coisa que já seja possível ser modificado, né? Ele fala assim, nessa obra, Sandro, em que proporção consigo dominar meus instintos? Vamos analisar, né? Em que proporções consigo dominar meus instintos? Em que grau controlo minhas emoções e impulsos? Em que medida me abandono aos excessos? Como reajo ante frases e palavras desagradáveis? Aquilo que nós comentamos há pouco, né? Se nós ficamos muito ofendidos com determinadas coisas, cuidado. Sou vaidoso, orgulhoso, ciumento, rancoroso? Tenho sempre feito mal a alguém com palavras, atos ou ações? Gosto da maledicência? Em que proporção estou contribuindo para o bem dos demais? São algumas questões aqui, no roteiro, para nós nos analisarmos. O que estamos fazendo dentro, né, desses questionamentos aqui? E isso é uma forma de nós estarmos nos melhorando, se levarmos a sério, né, lermos e olharmos para dentro de nós mesmos. Certamente iremos fazer mudanças, né, importantíssimas em nós. Um abraço a todos, até uma próxima vez. Obrigada, amigo. Vamos lá, Max? Rogério, depois que o Max tocar, você faz a prece para nós? Boa noite a todas. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Parabéns, Paulo. Eu que agradeço. Perguntei no chat se alguém pediu música. Não, ninguém pediu, não. Então, vamos tocar Nossa Senhora, do Roberto Carlos. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, e faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, vai tirar do meu coração
do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, humanos, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Nas vibrações elevadas dessa música, estamos agradecendo ao Mestre Jesus, a todos os companheiros espirituais, a todos os companheiros encarnados, por mais essa tarefa da noite, em que pedimos ao Mestre que do seu coração de luz flua às nossas mentes e aos nossos corações a fé, a paz, a serenidade e o amor, que possamos ser instrumentos da sua sabedoria e do teu amor onde quer que estejamos. Estas boas energias que nos envolvem neste momento possam também se irradiar em nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho e em todos os lugares em que ela for mais necessária. Obrigado, Mestre Jesus. Saibamos estar contigo, assim como o Senhor tem estado conosco ao longo de todos esses séculos. Assim seja.